Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindo a mais uma linda, maravilhosa, maravilhinda aula neste canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, esse canal dos reguezinhos, um canal dedicado ao seguinte tema: projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Um canal dedicado, empenhado em transformar a sua vida, claro, se você deixar, da melhor forma possível, no âmbito profissional. Não falo isso com falsa modéstia, porque em mais de 15 anos de existência é exatamente isso que uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros, arquitetos, advogados e corretores tem feito. Mudado a vida de vários profissionais. A aula de hoje, ela vai vir com uma reflexão. Uma reflexão. Hoje eu estou inspirado, reflexivo, vou começar até meditando. Inspira, inspira. Inspira, inspira. Porque o assunto aqui é sério. Como faço para aprovar logo de cara o meu projeto de prefeitura? Tema capcioso. Qual é a bala mágica? Qual é o segredinho? Qual é o pilim-pim-pim para colocar o projeto lá e aprovar de primeira? Fala, Thiago. Fala que hoje eu quero saber. Qual é o segredo? Qual é a mágica? Há mais de 15 anos atrás, uma engenheira, um arquiteto e um bacharel em direito, recém-saídos da faculdade, estavam passando por um momento que era um misto de euforia com frustração, alegria com desespero, felicidade e tristeza. Nossa, será que sentimentos tão antagônicos podem sobreviver e existir em um mesmo coraçãozinho ao mesmo tempo? Eu lhe garanto que sim. Especialmente engenheiros, arquitetos e advogados que se deparam, passam 4, 5 anos de suas respectivas vidas sentados em bancos acadêmicos, submersos sobre a ótica do ensino tradicional, aprendendo a ser excessivamente técnicos, excessivamente teóricos, mas nada práticos. Técnicos, teóricos, mas nada práticos. O modelo educacional defasado, inspirado ainda em ideologias capitalistas oriundas do início da Revolução Industrial, um sistema anacrônico, defasado e desatualizado, especialmente agora, pós-pandemia, em que o digital ganhou uma força nunca antes vista. Mas é saindo dessa conjuntura que nós nos encontrávamos há 15 anos atrás. Uma engenheira, um arquiteto, um bacharel em direito. Mas por que um misto de felicidade e tristeza, um misto de sentimentos aparentemente tão positivos e outros tão duvidosos? Porque concluir o ensino superior é uma felicidade sem tamanho. Colar grau é uma felicidade sem tamanho. Mas a partir do momento que você está ali inserido no mercado de trabalho e você percebe que, mesmo a despeito dos 5 anos de estudo, você não está preparado para ter uma vida profissional, que você não sabe vender, que você não sabe prospectar, atrair e atender clientes, isso lhe deixa altamente frustrado.
E isso lhe deixa quase em desespero. Ora, fiz minha parte com a sociedade, estudei, me dediquei, me graduei, e agora, no âmbito da vida adulta, eu preciso produzir. Eu preciso ser um membro proativo, ativo, assertivo. Eu preciso do pão de cada dia. Mas afinal, eu não passei 4, 5 anos em uma faculdade exatamente para isso? Por que quando eu atinjo aquele objetivo, eu me deparo com a frustração de não saber habilidades que realmente importam? Não menosprezamos o técnico. Esse conhecimento técnico é fundamental, mas ele precisa ser ligado com habilidades e conhecimentos que nós não absorvemos no âmbito acadêmico. E aí, há 15 anos atrás, o primeiro pensamento que passou pela nossa cabeça foi o desse rapaz que ele me mandou aqui no direct recentemente. Estou pensando em desistir do projeto de prefeitura e da regularização de imóveis. Estou pensando em desistir. Esse foi o primeiro pensamento que também nos ocorreu. Só que na minha cabeça, na cabeça dos meus amigos, dessa minha futura equipe, desistir não era uma opção. Desistir não era uma opção. Nenhum de nós éramos oriundos de um berço de ouro. Nenhum de nós tivemos o fácil acesso ao estudo. Ele foi conseguido com muito trabalho e dedicação de nossos pais, com muito trabalho e dedicação de nós mesmos, que precisávamos passar um dia inteiro trabalhando para poder prover o recurso de pagar aquela mensalidade. Desistir não era uma opção. Como atuar, então, e como ter o projeto de prefeitura aprovado logo de cara? Esse é o título da aula de hoje. Como eu estou saindo dessa situação e muitos dos nossos alunos, muitas das pessoas que nos ouvem, que nos escutam, que nos acompanham, estão nessa situação. Sai da faculdade, acham, visualizam que engenharia e arquitetura sobra, não conhece essa parte legal, e aí quando vem eu e outros profissionais da área jurídica e mostram, olha, a lei é sua aliada, vem aqui que eu vou abrir a lei de parcelamento do solo, o plano diretor, e você vai aprender o que é que ela quer de projeto de prefeitura e ela é sua aliada. Mas aí você ainda não sabe, não conhece e você sai desesperado, mas com esse mesmo desejo, com esse mesmo anseio. Como ter aprovado logo de cara meu projeto de prefeitura? E a constatação que esses amigos tiveram há mais de 15 anos atrás é que não existe pilim-pim-pim, passe de mágica, é fácil, é logo assim. Não. O que existe é método. O que existe é metodologia. É esforço. E essa metodologia, na nossa comunidade dos reguezinhos, nós condicionamos, transformamos naquilo que nós chamamos de princípios fundamentais da regularização imobiliária extrajudicial. Primeiro princípio: toda regularização nasce na lei. E é por isso que você vê muitos profissionais da área jurídica. Você tem professor Salomão, professor Marcel Rui e Tiago Albuquerque. Esses profissionais ensinam regularização de imóveis, porque é a nossa sacada. Toda regularização nasce na lei, quem é do direito estuda a lei. O que é que tem a ver com aprovar projeto de prefeitura logo de cara? Princípios.
princípios. Nós, há mais de 15 anos, demos, a cara a tapa. Vivenciamos na prática as experiências e os dissabores de regularizar um imóvel sem ter o correlato conhecimento. Da construção desse conhecimento empírico nasce o RIS, regularização de imóvel simplificada, nasce aquilo que seria chamado de comunidade dos reguezinhos e nasce que não tem receita mágica, tem trabalho, tem princípio. Primeiro princípio, toda regularização nasce da lei. Ora, Tiago, o que é que você quer falar com isso? Análise legal. Não é à toa que nós já dedicamos várias aulas para chamar a sua atenção. A atenção de quem anseja, de quem almeja trabalhar com projeto de prefeitura e regularização de imóveis, que o seu primeiro passo é uma análise legal. Com isso eu estou dizendo que não tenha medo. Não tenha medo. Ninguém nasceu sabendo. Primeiro ponto. A não ser que seja um fenômeno da natureza, todos nascemos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não conhecer. Você teve que aprender a nadar, a andar de bicicleta, e da mesma forma terá que aprender a regularizar. A vantagem de ter acesso a uma metodologia, a uma equipe experimentada da área é essa. Nós encurtamos a sua curva de aprendizagem. Essa equipe chega com essa experiência empírica de 15 anos e fala para você, olha, meu querido, toda regularização nasce na lei. Com isso eu quero dizer que a noção de imóvel regular é a lei que traz. Logo, você precisa dominar aquilo que nós chamamos de análise legal. A partir desse ponto, a análise legal ela vai entrar em uma verdadeira dicotomia. Você vai ter que proceder à análise legal de duas formas. Primeiro, a escritura do imóvel, que é denominada também de análise legal. A escritura não é uma lei. Mas por que eu chamo de análise legal? A escritura deve ser a materialização desse desejo da lei ou dessa preposição da lei daquele imóvel estar regular. A lei, explicando melhor, a lei traz o imóvel regular é assim, e se ele está regular, na escritura ele vai estar assim. Por isso, quando eu analiso a escritura, se aquela escritura está regular, é uma análise legal. A escritura do imóvel regular, ela é um reflexo do que a lei diz, posto que é a lei que diz o que é um imóvel regular. Documento mais importante então, no início desse procedimento de análise de regularização de imóvel projeto de prefeitura, certidão de matrícula. Bota na tela, mano, é bem grande, enorme. Certidão de matrícula, mais conhecido como certidão de inteiro teor. Bota, mané, bota e mantém, para ver se esse abençoado que está do lá lê, entende, compreende e analisa. Não há de se falar de assinar contrato de prestação de serviços com o cliente, de passar esperanças que podem ser falsas esperanças para cliente, antes de uma análise legal, bem definida e bem detalhada. É a certidão de matrícula, é a certidão de inteiro teor que vai trazer ali no seu bojo, no seu conteúdo, as especificações, as características daquele imóvel, a metragem.
de quem é a posse, a propriedade, a localização, a quadro, o lote, o endereço da rua, se essa rua já está com um endereço averbado ou não está. É esse primeiro documento que já vem trazer para você uma noção do que está para ser feito em uma determinada regularização. Beleza, Tiago? Então, com isso, você está querendo me dizer que para eu adquirir a habilidade de colocar o projetinho na prefeitura e ele ser aprovado logo de cara, de primeira vez, eu preciso primeiro dominar essa parada de análise legal, é isso? É isso. Princípios da regularização imobiliária extrajudicial. Toda regularização nasce na lei. Nasce na lei. Deu para você sentir? Nasce na lei. Beleza, Tiago. Mas você falou que a análise legal vai ser uma dicotomia, vai ser uma bifurcação, serão dois caminhos, serão duas formas. Como assim? Análise legal, escritura. Análise legal, legislação municipal. É um dos primeiros passos que nós passamos para os nossos alunos. Olha, meu querido Reguezinho, quais são as prefeituras que você deseja atuar? Se for uma só, beleza, tá tranquilo. Mas às vezes nós nos deparamos com profissionais que trabalham em mais de uma cidade. Trabalham em uma cidade principal, geralmente aqui ele reside, mas também pode trabalhar com algumas cidades vizinhas ou cidades satélites e tá tudo bem. Mas qual é a primeira indicação que a gente dá para esse tipo de profissional? Olha, faz uma relação. Faz uma relação completa de quais são as cidades que você deseja trabalhar. Uma prefeitura mais ou menos organizadazinha, ela vai ter um site, nesse site você encontra a parte específica de legislação. Tem plano diretor? Tem código de obras? Tem lei de zoneamento? Tem guia amarela? Pesquisa. Pesquisa. Tem todas essas leis em PDF lá no site? Baixa. Faz o download. Estuda. Se aprimora. Faz a pesquisa. Essa é a segunda vertente da análise legal. Pronto, Tiago, então eu tô captando. Primeiro, eu vou me viciar, obcecar nessa parada de analisar a certidão do teor primeiro. Perfeito, que aí eu vou tomar pé da situação. E entender o posicionamento legal do município. Esses dispositivos legais que você está citando é que me passam a noção de imóvel regular pelo município? Isso, porque princípio fundamental, toda regularização nasce na lei. A partir do momento, então, que você capta toda essa legislação, você entende, você estuda, você se aprimora, você terá consequências, então. E aí sim, fazer valer seus anos de faculdade e montar um projeto de prefeitura, o chamado projeto legal, condizente com aquilo que diz a lei, com aquilo que diz esses dispositivos legais. Toda regularização nasce na lei. Nasce na lei. E aí quem está começando agora, se além de começar agora, você for mordido pela mosquinha do perfeccionismo, você vai ficar com receio. E agora? Você não pode jamais permitir que o medo invada as suas entranhas. Hein? Hein, mané? Peguei pesado, hein? Vou repetir. Você jamais deve permitir que o medo invada as suas entranhas. Medo é uma resposta instintiva. Vou repetir. Medo é uma resposta instintiva. O Homo sapiens evoluiu de quem? Daquele bichinho lá das cavernas. Ele vivia num ambiente hostil.
Ele vivia em uma caverna escura. Ele vivia ali do lado de uma floresta enigmática, que ele não sabia o que é que poderia sair dali. Uma nova caverna escura, sem iluminação, podia esconder um predador horrível que dava um salto, devorava e acabava com a existência dele. Os perigos eram enormes. Tudo que era escuro, inesperado, misterioso, que poderia guardar em si algo que lhe ceifasse a vida, lhe causava medo. A caverna escura, a floresta escura, por não saber o que a escuridão o aguarda, causava medo. Você evolui enquanto espécie, mas perceba que você, enquanto Homo sapiens, quando você se depara com algo que você desconhece, o primeiro sentimento que você vai ter é medo. E agora? Se eu atender aquele cliente e errar o projeto de prefeitura dele? Se eu receber aquele cliente e ele me solicitar uma modalidade de regularização que eu desconheço, que eu nunca fiz? Mas eu ainda arrisco que o maior medo é atender aquele cliente, colocar o projeto de prefeitura lá e comunique-se. O famoso comunique-se. Advogado que trabalha no extrajudicial tem um comunique-se diferente. A chamada nota devolutiva. Também é um show de horrores para os advogados que atuam no extrajudicial. Para o engenheiro arquiteto técnico que atua junto ao município, é o comunique-se. Pois bem, Reguezinho, comunique-se na veia. Você acha que, conforme no início daquela nossa história, essa jovem equipe há mais de 15 anos atrás recebeu pouco ou muito comunique-se? Muito! Muito, Reguezinho, muito! Meu grilinho da montanha, se você ainda não é meu aluno, não é Reguezinho, muito! Você aprendeu, aliás, você nasceu sabendo falar? Não, né? Você nasceu sabendo nadar? Tem gente que não sabe nadar até hoje, né, mané? Você nasceu sabendo se expressar, andar de bicicleta, se comunicar? Não. E por que você está com medo de enfrentar, de encarar um processo educacional, educativo, de aprendizagem? Faz parte do show. Mas aí eu garanto a você, se você estuda, se você se dedica, se você se qualifica, se você busca esse conhecimento, as coisas vão ficando mais fáceis. As peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. E esse medo de comunique-se acaba de desaparecer. O medo, pela historinha que eu contei, daquele rapazinho lá das cavernas, ele tinha medo do que ele não conseguia entender. Porque ele aprendeu na prática que do desconhecido algo podia aparecer e lhe matar. Você evoluiu. Você, meu querido grilinho, ou minha querida grilinha, tem o discernimento necessário para analisar essa resposta instintiva do medo, de fazer uma análise racional sobre o que você pensa, sobre o que você sente, e identificar: o medo que eu sinto é de sobrevivência ou é um medo de evolução? Porque eu lhe garanto, o segundo tipo de medo, esse medo de evolução, é o que pode estar travando você nesse momento. Ah, você está correndo, tem um pitbull babando, correndo atrás de você, corre. Corre, porque se ele lhe pegar, você vai morrer. Isso é um medo de sobrevivência. Você está estudando, se preparando, conhece projeto de prefeitura, mas não quer atender aquele seu primeiro cliente, você está com medo
de fazer alguma besteira, de pegar um Comunix? Esse é o pior tipo de medo. É o medo de evolução. É esse o medo que precisa ser enfrentado de frente. É esse o medo que precisa ser racionalizado. Porque é esse o medo que está separando você de onde você quer chegar. É esse o medo que está atrapalhando aquele engenheiro frustrado que só achava que engenharia era obra, conhecer uma nova profissão e alcançar a sonhada liberdade financeira. É esse medo de atender e de receber um possível Comunix que está atrapalhando aquela arquiteta se tornar referência na cidade dela como alguém que domina projeto de prefeitura. É esse tipo de medo que está atrapalhando aquele engenheiro ou aquela arquiteta de dominar uma das áreas mais rentáveis da construção civil hoje em dia e de dominar a regularização de imóvel de alto padrão e faturar até R$20 mil em um único imóvel. Moral da história. Toda vez que você sente medo de evolução, é você contra você mesmo. É você que está se impedindo de ganhar o verdadeiro prêmio. É você que está se distanciando de uma versão mais foda de você, de uma versão mais feliz de você, de uma versão mais próspera de você. De sair de uma mentalidade de escassez que você vive para uma mentalidade de abundância, ingressar em um mercado onde existem mais de 30 milhões de imóveis irregulares com uma demanda absurda, e não tem profissional suficiente. Não tem profissional suficiente para fazer. Por que você acha que Thiago Albuquerque vem para cá, cria uma comunidade de reguezinhos? Porque eu preciso criar uma comunidade de profissionais habilitados na matéria para a gente poder trabalhar. Porque sozinho ninguém absorve uma demanda como essa. Sem falar que é uma oportunidade. Mais uma oportunidade em um mar azul de oportunidades. E aí, quando eu recebo uma mensagem como essa, acho que vou desistir do projeto de prefeitura e da regularização de imóveis, a minha pergunta para você é: será se você realmente está desistindo do projeto de prefeitura? Ou você está desistindo pouco a pouco, a conta-gotas, daquela vida que você sempre sonhou quando você entrou na faculdade? Você está desistindo da regularização de imóveis ou você está desistindo de poder passar tempo de qualidade com a sua família, tempo de qualidade com seus amigos? Ter aquela segurança financeira que possibilita você poder pagar o plano de saúde dos seus pais? Ter aquela possibilidade no final do ano você fazer aquela viagem com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, sem estar se preocupando com 1 milhão de parcelas no cartão de crédito? Você está desistindo do projeto de prefeitura ou você está abdicando de uma versão mais foda de você? Você está desistindo da regularização de imóveis ou você está desistindo de ser quem você sempre sonhou? Desistindo dos seus sonhos, das suas possibilidades. E às vezes, nessa jornada que você anda, nessa estrada meio escura, obscura, lá no final é que pode estar aquela luz. Mas uma luz que, para ser alcançada, exige de você perseverança, resiliência, combate ao medo, busca pelo conhecimento, aprimorar-se,
e engajar-se no projeto de prefeitura e na regularização de imóveis. Rafaela Martins, o condomínio de luxo da Alphaville, fechou um único projeto de alto padrão por R$ 12.500. Paulo Veiga, Morada do Lagos, R$ 15.000. Marcelo Bittencourt, Monte do Viral, também condomínio de luxo, R$ 14.000. Esses são os honorários de profissionais que decidiram abraçar a nossa causa, que decidiram abraçar essa possibilidade de aprender aquilo que não é visto na faculdade, de aprender que toda regularização nasce na lei, de aprender que, bater no peito, sou um profissional essencial, sem mim não há que se falar em regularização de imóveis. Logo, eu sou necessário. Reguizinho, bata no peito, se olhe no espelho e diga, eu sou necessário. Eu sou necessário. Faça um mantra, né? Mas todo dia, eu sou necessário. Projeto de prefeitura, eu sou necessário. Alvará de construção, eu sou necessário. Habits, eu sou necessário. Averbação de obra nova, eu sou necessário. Faz isso que eu estou falando. Bota um espelho na sua frente, viu, meu querido, e fala para você mesmo. Averbação de imóvel usado, eu sou necessário. Desmembramento, desdobre, por aí vai. Eu sou necessário. E é daí que a gente lembra que o sol nasce para todos. Mas o lugar à sombra, via de regra, precisa ser conquistado. Precisa ser conquistado. Receber uma mensagem como essa faz a gente se lembrar. A gente se coloca no mesmo local. A gente passou por isso. Conforme eu disse no começo, por esse desejo misto de felicidade de concluir uma etapa, de achar que a gente estava finalmente chegando em um outro patamar e de repente a gente se frustra. Mas aí, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez ou se você já nos acompanha, pode ter certeza. Às vezes o destino coloca um vídeo como esse na sua frente para você poder se conscientizar. Eu sou necessário. Reguezinho, eu sou necessário. Bote isso na sua cabeça. Eu sou necessário e seja necessário. E seja necessário. O medo que complementa esse primeiro medo, que é a falta de conhecimento, o medo de errar, é também o medo do não saber prospectar clientes. A gente já passou por isso. E agora? Ou você acha que a gente saiu da barriga de mamãe já atendendo e prospectando o cliente? O ensino superior não ensina, mas prospectar clientes também é metodologia, é passo a passo. É saber se posicionar nos dias de hoje pela seara offline e online. E o profissional que regulariza imóveis tem que saber se posicionar offline e online. Eu faço cursos constantemente de marketing digital. O RIS existia no offline e agora, após pandemia, é projeto nosso
ampliar e maximizar essa ideologia Brasil afora. Porque a tecnologia, a internet, possibilita essa propagação. Profissional de regularização de imóveis, então, necessita desse aprimoramento. Que tipo de aprimoramento? Posicionamento. Offline, por intermédio das parcerias, por intermédio do network, por intermédio dos relacionamentos interpessoais e online, por intermédio de um posicionamento, hoje ampliado e maximizado também pelo tráfego pago. A união desses dois posicionamentos é um caminho que vai te permitir clientes com recorrência e com direito à preferência. Como assim preferência? Quando você transforma clientes em fãs, clientes em amigos. Finalizando a aula, a reflexão de hoje. Toda vez que você se depara com um medo de progredir, um medo de buscar a plena consecução daquele trabalho, daquele atendimento daquele cliente, racionalize, mentalize se esse medo é um medo de sobrevivência ou um medo que te atrapalha. Tem gente que não gosta, só quer o conhecimento técnico, mas aqui não é só conhecimento técnico. Não há de se falar de um profissional de regularização de imóveis, ou de qualquer coisa, ou de qualquer área. Pega, leva isso para a sua vida. É de graça. Aqui no YouTube é de graça. Você não tem a menor condição de ser um profissional muito bem sucedido em qualquer coisa na sua vida se você não tem o mindset correto. Se você não tem a mentalidade correta. Então, o Thiago Albuquerque aqui no YouTube, sua equipe, você aprende a dominar projeto de prefeitura, regularização de imóveis, mas você também vai bebericar na fonte de conhecimento do comportamento humano e da mentalidade que a gente julga, acredita e prova ser a mais adequada. Primeiro ponto dessa mentalidade. Olhe para si mesmo. Reguezinho, profissional da regularização. Diga para si mesmo, eu sou necessário. E seja necessário. Encare os medos de encarar uma prefeitura, os medos de prospectar um cliente. Nos acompanhe. Porque cada um desses medos, a gente vai fazer isso aí. Pegar na sua mãozinha, mostrar que isso não é bicho de 7 cabeças. Já são mais de 1.562 profissionais que nós acompanhamos Brasil afora. E isso não é um bicho de 7 cabeças. Se eles conseguiram, você também pode. Existe um princípio na programação neurolinguística. E com esse princípio hoje eu me despeço. Tudo que um ser humano pode fazer, outro ser humano também pode fazer, desde que submetido às mesmas conjunturas ou mesmas condições. Ora, se mais de 1.562 profissionais aprenderam a dominar projeto de prefeitura e regularização de imóveis dentro da comunidade dos reguezinhos, você que está aí do lado de fora vai conseguir. Questão de honra do papai aqui. Tamo junto, reguezinho!